Olá, meus amigos! Estamos na segunda semana da série de aulas sobre a live com o Master Coach Jairo Andrade, lá de Brasília, a IM Consultoria. Tá certo? Nós fizemos essa live, tivemos muito sucesso, o pessoal pediu para a gente continuar, então nós fizemos a parte 2 ainda no mesmo dia, né, com uma participação em massa, tivemos mais de 200 participantes nessa live, muitas perguntas, e eu acabei recebendo muitos e-mails depois para a gente poder interagir com essas pessoas, tá? E aí essa aula de hoje é a segunda parte. Nós vamos tratar principalmente a parte de especialidade do Jairo Andrade, que é o método DISC, ok? Então a gente vai ver os perfis comportamentais aliados ao neuromarketing, que é a parte 2, tá? E a importância do conhecimento do perfil comportamental no mercado de trabalho. Tá, beleza? Vai ser muito interessante, vocês vão adorar o material, porque a gente vai tratar de uma técnica, de um método muito bacana chamado DISC. Vamos ver lá? There's a story in your eyes. I can see the hurt behind your smile. For every sign I recognize, another one escapes me. Let me know. Voltamos para a nossa segunda hora de live, falando sobre perfis comportamentais, neuromarketing, neurociência, atualidades. Sejam bem-vindos novamente todo mundo. Opa, legal, show de bola. Agora só falta o nosso amigo Alexandre Caparelli entrar novamente para que possamos dar continuidade a este papo agradável, a sinergia, né, Dani? A Dani falou, pô, Jairo, sinergia tá massa, tá legal. E detalhe, a gente está falando com um profissional que ele não é daqui de Brasília, né? Ele mora em Maringá, né? Então, assim, é uma pessoa de muito conteúdo e é muito legal porque eu gosto muito disso, desse compartilhar conhecimento. E quando a gente fala da nossa mente humana, é muito interessante. Então, enquanto isso, vamos lá? Aviãozinho para todo mundo, chamando as pessoas para participarem dessa nossa segunda parte da live. Vamos que vamos, pessoal. Vamos meter o dedo aí no aviãozinho aí, ó. Vamos chamar as pessoas para participarem mais uma hora de live de conhecimento. Compartilhar conhecimento. E também, pessoal, na dúvida, por favor, se a gente souber responder, a gente responde. A gente vai. E coraçãozinho para você também, coração para você, Elane Paiva, linda. Vamos lá, meu amigo, aí voltamos para mais uma hora. Uhul! Aula 2! Aula 2. Que legal, que legal. Vamos que vamos, vamos que vamos. A gente tinha parado quando você estava falando justamente das questões do ser humano, que hoje a gente está vivendo nesse caos, vamos assim dizer, né? As pessoas elas não estão sabendo lidar muito com isso. Se perder a mão, perde tudo. A gente está com vários tipos de problemas de saúde, política. O próprio isolamento social trouxe as pessoas para dentro de casa. A gente pode conhecer mais as pessoas com quem nós convivemos. As relações amorosas também, isso faz uma parte muito grande. Quem é casado falava assim, cara, agora tu está fora do piloto automático, os dois dentro de casa fazendo
home office, e tem criança estudando em casa, né? Então, é uma nova realidade que a gente está vivendo. Qual que é a sua perspectiva que você vê dentro da mente humana? Como que esse comportamento, esse novo comportamento vai atingir a gente e vai trazer para quem? Olha quem me suporta aqui, ó. Branca! Beleza? Sim. Ela é meu ponto de equilíbrio. Parceira. É a parceira. Ó, se ela não aparecer, você vai ficar chateado. Mas é parceira, né? Isso é muito Meu ponto de bom. equilíbrio. Isso é muito bom. Então, como é que você vê isso, Alexandre? Como que você vê essa parte aí nossa, desse momento atual? Claro, sem envolver política, sem entrar em... mas o cerne do ser humano, como que você está vendo isso? Como que vai ser essa nova realidade? Nós tivemos uma transformação na sociedade em vários quesitos aí, se a gente for analisar. Eu, por exemplo, estou há mais de 60 dias em casa. Eu não saio, a não ser para ir no supermercado e uma vez que eu precisei ir na farmácia. E eu tive duas outras situações que eu acabei saindo. Uma foi para doar sangue, porque eu sou doador e cada 3 meses eu vou lá e dou sangue. O Hospital do Câncer me ligou pedindo para que eu fosse sangue O negativo, precisava do sangue, eu fui. Com todo cuidado, é claro. Uma outra situação que fui levar a minha esposa no médico, ela precisava fazer um exame, ela vai fazer uma cirurgia. Então, fora isso, eu não saí de casa. Agora, eu tenho condições de estar em casa. Condição física, psicológica e econômica. Emocional. Né? Eu estou fazendo a minha home office, eu tenho gravado as minhas aulas, todos os dias eu gravo aula para a faculdade. A minha instituição, Faculdade SMG, me deu um apoio muito grande, a mim e a todos os professores, dizendo, olha, vocês não vão correr o risco, nem os nossos alunos, mas a gente precisa contar com vocês, então vocês têm que fazer o home office em casa. Né? O home office é em casa, né? Sem redundância nenhuma. Mas nós estamos gravando as nossas aulas e a gente está fazendo o máximo possível, que inclusive é muito mais trabalhoso. Né? Então isso mudou muito. Eu tenho uma estrutura familiar que me permite eu conseguir conviver com tudo isso aí sem me afetar tragicamente. Minha esposa é muito tranquila, minhas filhas são muito tranquilas, a gente brinca muito, a gente toca músicas, a gente assiste televisão, a gente faz comida. Agora, nem todo mundo tem uma estrutura como essa, porque a gente é privilegiado, querendo ou não. Sim. Muitos lares não têm essa estrutura e com tudo isso que está acontecendo, os caras metem o pé. O que aumentou o índice de agressões físicas entre casais, né? feminicídios, é uma coisa absurda. Por quê? Porque essas pessoas não estavam preparadas para lidar com tudo isso aí. Nem os mais preparados, entre aspas, né, estão aguentando. Imagina aquele que não tem estrutura nenhuma. É uma coisa muito terrível. Então, a gente como estudante, nem neurocientista, vai dizer assim, a gente como neuroestudante, a gente começa a tentar entender como funciona a cabeça dessa galera. Porque como consumo a gente já entende um pouco. E como que essas pessoas vão lidar com toda essa situação, que é o grande problema, o grande problema social que estamos vivendo. Você está entendendo? Exatamente. Eu vou compartilhar uma coisa que aconteceu comigo, foi esse final de semana. Eu estou assim, nessa mesma pegada. Consultoria, está tudo parado. Né? Coach está parado também. A parte clínica da minha da parte hipnóloga minha também está parado. Então, assim, parou tudo. Parou? Os médicos pararam? Pararam. Então, assim, eu comecei o quê? A me debruçar sobre estudo. Estou estudando muito, lendo muito, vendo muita coisa no YouTube, muita coisa interessante. Gente, se você está com preguiça, se você tem preguiça de ler,
Cara, vai pro YouTube, tem conteúdo de muita qualidade lá, tem muita aula bacana, tem muita gente fera lá. E aí eu entrei numa, pessoal, que assim, quando foi domingo à noite eu travei. Eu travei. Eu travei pelo fato de... chegou o momento, né, cara, você fazendo live, você estudando, você buscando muito conhecimento, a cabeça travou. E aí o corpo teve que responder. Aí fiquei com o corpo extremamente rígido, com dor no corpo, moleza, um sono, que eu dormi acho que no mínimo 12 a 18 horas, me sentindo muito mal. Eu falei assim, pronto, estou com Covid. Né? Então, foi a única coisa que eu pensei. Eu falei assim, cara, eu estou muito mal, estou muito mal. Então, assim, agora que eu estou me recuperando. Então, assim, isso porque a gente tem conhecimento, isso porque a gente sabe. Agora, aqueles que não sabem, né? Como é que é isso, né? Então, assim, hoje eu estou totalmente recuperado, estou tranquilo, estudei hoje para a gente fazer essa nossa live, ontem também. Mas, assim, as pessoas, elas piram. Elas piram, né? Por mais que seja um pouquinho, e a gente está falando de vai voltar tudo ao normal. Meu amigo, não vai voltar tudo ao normal, vai ser uma outra realidade, vai ser uma outra forma de agir, uma outra forma de trabalhar, uma outra forma de se comunicar, uma forma de se relacionar, né? Intra e inter. Né? Então, isso é muito sério para as pessoas, e as pessoas elas têm que saber lidar com isso, porque não é divulgado também o número de suicídios, né? A gente não sabe o número exato de gente que foram mortas pela Covid, né? Então, assim, e a gente vê a Europa agora se recuperando, abrindo, e a gente aqui, para você ter uma ideia, lockdown em Calcaia, né? Cidade metropolitana do Ceará, lockdown, todo mundo na rua, na feira, sabe? Então, isso afeta muito. Será quando que a gente vai sair disso? Mas, para isso, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter um lado emocional equilibrado, um lado da família, conforme você colocou, muito bem equilibrado, para que a gente possa saber lidar com isso, pegar um violão para desestressar, música, filme, cozinhar, ou seja, coisas lúdicas, né, com pessoas que nós amamos, para poder facilitar, para amenizar, vamos assim dizer. O ser humano ele não se ajuda muito, viu, Jairo? O ser humano ele é uma espécie em evolução e está muito atrasado. O que eu fica em né? casa 2 semanas, que é o tempo de vida do vírus. Certo? Sim. Em 2 semanas ele vai criar outro rumo. Sim. Cara, pouco que eu saio na rua, às vezes no supermercado, talvez, você vê grupinho de pessoas que não estão nem aí. Sem máscara. E a minha cidade aqui, ela tá em quarentena ainda, mas com toque de recolher. Eu escuto moto, carro a noite toda aqui, porque eu sou um zumbi à noite, né? Eu durmo muito pouco à noite. Mas a gente estava falando disso aí, né? De você ter uma estrutura, um alicerce para poder resistir isso, e a gente até está conseguindo, não sei até quando. E você me falou também sobre a sua estrutura, que você teve no domingo um piripaco. Sim. Porque o teu corpo já respondeu. O nosso corpo, a nossa mente, o subconsciente dela diz o seguinte: está na hora de separar. Ou coloca o pé no freio, ou tira o pé do acelerador. Em alguma situação disso, isso vai acontecer. Eu me lembro de um fato muito engraçado que aconteceu conosco lá em Buenos Aires. Eu não sei se eu posso contar isso. Eu não sei se eu posso contar isso, porque essas pessoas vão tirar sarro depois. Mas eu vou contar, tá? Não fica bravo comigo, não. Um certo dia, pessoal, o pessoal que está assistindo aí, esse moço aí, ele pulou de bungee jump e rompeu, quebrou a coluna. Ele rompeu uma vértebra. E aí ele fez uma cirurgia, não deu muito certo, e os gramados sentiam dor, que ele parecia um...
Aí, para dormir, o médico deu umas boletinhas para ele, uns floral, uns negocinhos desse aí, né? Pô, você não vai conseguir dormir, você toma essa porra aí, dorme. Um certo dia nós chegamos muito cansados da universidade, das 8 da manhã, sei lá, 6, 7 horas, 8 da Até noite. 8 da noite, até as 8 da noite. Era uma vida louca, né? Até umas 8 da noite. E esse Jair falou: "Ó, eu vou tomar uma boletinha para dormir, que eu tô com dor, não sei o quê." Eu falei: "Dá uma para eu dormir também." Por que que eu fui fazer isso? Eu não conseguia acordar no outro dia. O meu corpo não respondia. A minha mente ficou paralisada. E eu fui para a aula e eu dormi o dia inteiro na aula. Você lembra disso? Isso é uma reação corpo-mente, viu? Fala assim, já, eu quero dormir também, me dá um negócio desse aí. Eu falei, calma, agora tu segura a onda. Foi pra lá, cara, carregado. fui carregado e dormi a aula inteira. Bom, mas o corpo, a mente domina o corpo, né? Então, isso aí é fato, né? E aí, dentro disso, o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas não têm preparo para isso, né? E quando eu falo de levando mais para o lado emocional, que eu penso, me corrija se eu estiver errado, tá? Hoje, as nossas relações elas serão mais pautadas em emoções, em reciprocidade, em empatia, em amar mais, não é? Então, eu penso que a oportunidade que nós temos agora, que é um momento de evolução da nossa espécie, é um momento de evolução, não é? Porque a cada grande caos que nós temos, se evolui muito, não só o ser humano, mas também como a parte científica do mundo, ela evolui bastante. Então, por que não a gente ser melhor? Por que a gente não se conhecer melhor? Por que a gente não conhecer mais o nosso límbico, conhecer o nosso córtex e saber usá-lo de forma adequada? O reptiliano, ele sempre vai estar lá, jogando adrenalina para você fugir, para você se proteger. Isso é muito importante, mas você também conhecer o seu perfil comportamental é fundamental, porque se eu não sei lidar, um exemplo muito claro que a gente vivenciou, tá? Eu vou usar a nossa experiência. Eu vou usar a nossa experiência. Porque nada melhor do que a gente falar com coisas que nós vivemos. Lá em Buenos Aires, a gente estudava e tinha um grupo que a gente não se dava bem. Porque, assim, a gente via que a gente falava A, o pessoal entendia Z. Então, a gente não se sentia confortável, né? Então, isso faz com que hoje a gente pare e pense, se eu sei o meu perfil comportamental, eu consigo criar uma linguagem, porque se eu identifico o seu perfil comportamental, eu sei que você é um cara que é influente, eu sei que você é um cara de risada, eu sei que você gosta de falar de várias coisas. Por que eu vou falar de números, de planilha com você? Você não vai querer papo comigo, porque você vai falar assim, pô, Jairo, mas isso aqui é chato. Vamos contar uma piada, né? Vamos rir, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos falar sobre ideias e não de pessoas, né? Então, existe esse canal de comunicação que é muito importante através do perfil comportamental. Porque hoje, quando você se conhece, você consegue perceber o perfil de todo mundo e você consegue acessar qualquer um. Naquela época, por exemplo, Alex, eu não sabia. Então, hoje a gente consegue, hoje eu consigo acessar as pessoas através disso. Então, são exemplos que nós vivenciamos e que, assim, a gente ficava muito chateado. No nosso grupo de estudo mesmo, a gente tinha discussões, e eu era o líder do grupo, mas sempre vendo todos Mediador. os lados e resolvia tudo, né? Por quê? Porque era uma necessidade nossa e passamos com louvor, né? Com as melhores notas. Então, assim, hoje as pessoas elas têm que dar maior atenção ao relacionamento, ao que elas falam, ao que as pessoas sentem, ser menos egoístas. Eu penso muito nisso, sabe?
Porque daqui a pouco a gente morre, fica tudo aí, e aí? O conhecimento ele não ocupa espaço. E tão pouco bem que a gente faz as pessoas ocupem espaço, né? Pelo contrário, você deixa um legado. Claro, respondendo lá a seu primeiro questionamento lá, na outra aula, na primeira aula, eu fiz o comentário que o cérebro límbico, ele é 1000 vezes mais controlador e mais poderoso que o sistema córtex. Então nós somos pura emoção. Sim. A gente vive de emoção. Para a gente que trabalha com marketing, saber e entender que o poder do cérebro límbico é muito superior ao córtex, a gente trabalha estratégias para colocar o dedinho no sentimental do cidadão ali. A emoção compra. Pela razão. Nós não evoluímos ao ponto de ter o maior controle no córtex. Uhum. A gente tem grandes controles no córtex, sim. Por quê? Porque a gente tem lexia. A gente entende as coisas, a gente interpreta, às vezes interpreta até mal, né? Mal feito. Uhum. E ele funciona a toda potência também. Mas nós somos movidos às emoções ainda. Nós não evoluímos a ponto de ter o controle do córtex acima do poder do límbico. Então, por isso nós somos mais sentimentais. A gente só perde o límbico e o córtex quando o nosso cérebro reptiliano, quando ele toma conta, ele te dá um choque e você simplesmente para. Você não tem sentimentos, você não tem raciocínios. Você tem o quê? Sobreviver. Exato. E aí são as coisas que acontecem que você fala assim, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? O que eu fiz? É porque o seu cérebro reptiliano, ele simplesmente deu um tilt nos outros 2 cérebros e ele te comandou durante aquele período. Aquele período de fuga, aquele período de reprodução, ou qualquer um deles aí. Uhum. Tá certo? Então, nós ainda precisamos evoluir para que o córtex seja... Eu não quero fazer uma comparação, assim, dizer que um é maior, mais forte, melhor que o outro, não, tá? Porque mas eu estou dizendo que na hora que o bicho pega... Eles se completam, né? Ele se completa, é claro. Mas na hora que o bicho pega, a gente vai pelas emoções. A gente vai pelas emoções. A gente gasta dinheiro, a gente consome coisas, a gente desagrada as pessoas por sentimentos. Sim. Porque se você para raciocinar, algumas pessoas são mais treinadas. Aí eu volto lá atrás. As pessoas que são mais treinadas, então elas têm um autocontrole melhor. Isso é conhecimento do quê? Neurolinguística. E aí o Daniel Goleman, ele desenvolveu 5 ferramentas da inteligência emocional. E ele diz nas obras dele que nós precisamos treinar tudo aquilo. E aí se fala de autocontrole, autoconhecimento e automotivação. Se é auto, tem que partir de mim. Ninguém me motiva se eu não quiser. Se eu não querer ser motivado, não vai ter jeito. Exato. E depois as outras 2 ferramentas, que é a empatia e a sociabilidade, apenas para completar. Mas onde está o forte de tudo isso aí? Autoconhecimento e autocontrole. Exatamente. Uma coisa que eu falo muito nas minhas palestras, o pessoal, já você faz palestra motivacional? Eu falei assim, não, eu não faço palestra motivacional. Eu faço palestra de sensibilização. É diferente, porque a motivação está dentro da pessoa. Eu não vou sair de lá, deixar todo mundo motivado durante 45 minutos e aí depois todo mundo volta ao que era antes. Né? E depois? Então, é a sensibilização. Palestra motivacional? Não, a motivação está dentro de você. Né? Eu dou assistência a uma instituição de ensino no Mato Grosso e sempre que eu vou para lá eu tenho que dar uma palestra, aí eu dou pós-graduação e eles me pedem para que dê um treinamento lá para o pessoal. Né? E eu sempre falei lá para o diretor, dizendo assim, olha, o trabalho
motivacional, ele não é uma palestra que vai mudar a vida de ninguém. Se você não tiver uma sequência de tudo isso aí, uma mobilização cultural, você não vai mudar o comportamento das pessoas. Se ele mesmo não quiser, e se não houver uma repetição, fazer com que aquilo siga e se prolifere, não vai adiantar nada. Muitos clientes da consultoria me dizem assim, professor, vem aqui para você falar um pouco, para motivar os meus funcionários. Aí eu pergunto para ele, tá, mas o que você faz para motivá-los? Você paga um salário decente? Você dá condições de trabalho? Como que é a higiene disso tudo aí? Como que é a carga de trabalho? Que tipo de treinamento você dá para eles? Então não adianta eu ir lá e falar nada para eles. Sim. Não. E o pessoal acha que está arrebentando a boca do balão, não é? E não é bem assim, cara. Não é. Agora, Alexandre, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente fala como estudantes de neuro, e é uma área que me fascina muito, uma coisa muito que eu percebo muito nas pessoas é justamente isso, né? Eu quero tudo aquilo que me agrada. O que me faz mal, o que me dá desconforto, eu não quero fazer. Por que as pessoas ainda se aplicam a essa informação tipo, cara, é doloroso, eu acompanho você, o quanto que você corre, o quanto você se dedicou desde quando você iniciou e como você mantém isso. Eu percebo isso muito forte, ou seja, você venceu uma barreira. Eu sei que no início não foi fácil, né? A Branca já corria, já fazia treinamento, ela perturbava você para você ir, você foi e se transformou. No início foi muito difícil, né? No início foi. Por que as pessoas ainda continuam não querendo? O nosso cérebro é um cérebro preguiçoso, vamos assim dizer? Ele é mal condicionado. É mal condicionado pela gente. Por nós. A colega ali disse dos bloqueios mentais, né? E a gente realmente tem. O maior bloqueio é a zona de conforto. Sem dúvida nenhuma. Isso é o maior bloqueio. E o outro bloqueio é trauma. A minha esposa tem um trauma de volante depois de um acidente que não dirige mais. E eu falei, tem que procurar uma ajuda profissional, um psicólogo para isso, né? Mas a gente pode... Eu vejo que você e muitos outros profissionais, quando a gente iniciou, a gente era nada, a gente não sabia nada, não sabia para onde ir, não sabia o que fazer. E aquilo com o tempo, né, a experiência foi nos ajudando e foi tomando forma, mas a gente saiu da zona de conforto. Quando eu comecei a correr, eu fazia outras atividades, jogava futebol, fazia academia e tal. Mas eu nunca fui muito fã das corridas. Eu achava muito dolorido, sabe? Porra, é muita coisa. E a minha esposa falou, não, mas vamos, temos um grupo de corrida aqui, você tem que estar junto, vamos. E eu acabei indo. Olha para você ver como que o nosso cérebro funciona. Como que é o condicionamento cerebral. A primeira semana, eu queria parar, queria desistir. Falei, não vou mais. Não dá, pra mim não dá. Dói. Eu tô com preguiça, me dá fome, não vou. A segunda semana, eu comecei a ter consciência. Você passa pelo sofrimento, depois do sofrimento, vem uma outra fase, que é a fase da aceitação. Depois da fase da aceitação, você precisa ter motivação. E você olhando para isso aí, você diz assim, nossa, mas o meu corpo está melhorando mesmo. Eu estou dormindo melhor. Estou comendo melhor. Essas atividades estão me ajudando. E aí você passado um mês, 2 meses, que você está naquela atividade, o teu corpo se acostuma com as inas, as endorfinas, todas aquelas lágrimas da branca, né? Aqui agora, né? E a gente fica viciado nesse negócio aí, cara. E aí, quando vai dando 5, 6 da tarde, começa a dar um negócio no meu corpo, assim, parece que eu tô angustiado. Como eu não tô saindo pra rua pra correr, aí eu vou fazer ginástica funcional dentro de casa. Vou correr no quintal, vou fazer cone e esse tipo de coisa, porque o meu corpo pede. Mas isso foi o quê? Acondicionamento.
Veja bem, eu fui tabagista por muitos anos. Fumei muito tempo. Você se lembra disso? Quando a gente estava, eu não fumava muito naquele quarto lá, né? Ah, E eu parei de fumar faz 3 anos. legal. Faz 3 anos que eu não. Cara, o primeiro mês eu queria morder a mesa. Eu fiquei super irritado. Eu maltratei gente por causa disso. Até que chegou uma hora que eu estava assistindo uma palestra, que eu acompanho um canal da FEB, da Federação Espírita Brasileira, e o médium estava dizendo a respeito disso aí. Ele falou assim, cara, deixa de ser covarde. Você precisa entrar numa consciência de que isso é necessário para você, para a sua saúde, para a sua evolução e contra seus karmas. Quem não pode fumar, não aguenta fumar. Deixa de ser covarde, cara. Você pode sim, mas você vai ter que sofrer, porque você entrou, agora tem que sair. A partir daí, Jair Andrade, eu botei consciência. Falei, cara, esse cara tem razão. Eu tenho que controlar o vício, não é o vício que tem que me controlar. Exatamente. E o cara, a melhor coisa que eu fiz na minha vida, bicho. Olha, meu corpo melhorou, meu sono, meu apetite, o cheiro, o sabor e principalmente minha mulher não reclamar mais do cheiro. Eita, amor! Melhor coisa. Yes, Branca! Parabéns, parabéns. Legal, cara. Tá vendo como tudo é um condicionamento e autoconsciência, né? Melhor dizendo, primeiro é autoconsciência, né? Você se conscientizar disso e realmente você tem que passar por esses processos. Que esses processos, eles são doloridos, eles são deprimentes, é mal, a gente trata as pessoas de uma forma que a gente não quer, mas isso faz com que a gente melhore. Agora, dentro disso, dentro dessas nossas expectativas e vivências de sofrimento, de dor, de superação, que o ser humano é isso, né? Nós somos picos e vales, né? Picos e vales. Nós estamos lá em cima, daqui a pouco a gente desce. Porque se não for assim, a gente não é um ser humano, né? Então, a gente sempre tem isso. Diga aí. A Branca estava concordando comigo ali, porque ela foi a minha maior incentivadora. Exato. Ela foi minha maior incentivadora e falou, cara, para com isso, meu. Para quê, não é? Para quê? Isso realmente faz a diferença. Então, hoje eu fico vendo que o ser humano ele vive nisso, né? A gente vive numa montanha russa. E por mais que a gente queira, a gente não consegue controlar o externo, né? O grande mal das pessoas, o Alex, é querer controlar o externo. E você não controla o externo, você controla o interno, você controla o que está dentro de você. E aí hoje a gente vê tanta gente sofrendo, tanta gente não aceitando, sofrendo, depressiva, mal amada, amargurada, azeda, ranzinza, porque ela não consegue controlar o externo. E quando eu controlo o meu interno e deixo que o externo haja por si só, é uma mudança brutal na nossa cabeça de autoconhecimento. Você teve uma possibilidade de você ver uma palestra que te trouxe uma consciência grande e que você falou assim, caramba, eu não dependo disso para poder sobreviver. Eu vou ter que sofrer, mas tudo bem, vale a pena. Hoje são 3 anos, você passou por isso, ou seja, o externo, que era o que te controlava, que eram os amigos que fumavam, a cerveja que tomava, né? Ou seja, esse ambiente propício ao vício fez com que você parasse. E isso é legal, ou seja, por quê? Porque você começou a controlar o quê? O seu interno. Eu penso que hoje o grande problema das pessoas é elas não controlarem o interno dela. Se eu não controlo o interno, eu quero controlar o externo. Eu não controlo o que passa na sua cabeça, eu não controlo o que passa na cabeça de ninguém, eu não controlo o que vai acontecer amanhã. Eu tenho que estar preparado para amanhã, eu tenho que estar preparado para ouvir você. As pessoas esquecem disso. E nesse momento de mudança que a gente está tendo na nossa vida, cada vez mais a gente tem que ver isso, que a gente precisa acreditar e confiar
mudar o nosso interno, ou seja, eu tenho que dominar ele e não querer dominar o externo, porque isso não vai mudar nada. As duas ferramentas do Daniel Goleman, autocontrole e autoconhecimento. Se você não buscar o autoconhecimento, você nunca vai chegar a essa etapa de você, do seu intra para o seu extra. Entendeu? Sim. Só que a gente precisa de um pouco de evolução, viu, Jairo, para você tomar qualquer tipo de decisão que vai mudar a sua vida, de preferência favoravelmente, porque quando a gente toma desfavorável, é porque nós utilizamos de uma má compreensão da situação. Quando a gente está melhor compreendido, a gente toma decisões mais acertadas. Claro. Na administração, a gente chama de planejamento. Né? E nós precisamos evoluir muito, o ser humano, de modo geral, precisa evoluir muito, porque nós somos uma raça muito egoísta. A gente primeiro pensa em nós, para depois pensar nos outros. Certo? E quando você pensa nos outros, você quer controlá-los. E não é possível você fazer isso. Eu não tenho controle total nem pelas minhas filhas de 9 e 14 anos. Olha aí. Elas têm vida própria, elas têm as próprias escolhas, o que eu faço é dar um suporte. Agora, nós temos o mau modo, o péssimo modo, digo, de tentar controlar tudo que está ao nosso redor. Então eu quero controlar minha família, eu quero controlar meus amigos, eu quero controlar meus vizinhos, e dentro da empresa eu quero ser o chefe. Mesmo sem ter perfil para isso. E muitas vezes, e a maior parte das vezes, sem ter conhecimento para isso. Sim. Só que quando a gente é jovem, metendo os pés pelas mãos, faltando experiência, começando a vida, você não consegue fazer isso, porque você não passou, por essa experiência para entender como funciona. Você está entendendo? Então, a maior culpa disso tudo são nossa. A culpa é nossa mesma. Sim. Porque a gente precisa entender todo o contexto e não o único parágrafo. É porque a gente quer sintetizar, né? A gente tem a mania de sintetizar. A gente pega o primeiro parágrafo e quer falar assim, não, é isso aqui. E, na verdade, não é isso. Né? Quando eu tenho estudado e trabalhado muito com coach, eu vejo muitas pessoas assim, que estão prestes a se aposentar e que elas ficam reclamando agora, reclamam do trabalho, reclamam que são infelizes, foram infelizes durante 30 anos da vida dela e que agora vão ter um novo começo. E muitas vezes elas não sabem. Mas só que as escolhas foram delas, né? Ninguém escolheu. Claro. Né? Claro. Então, assim, é porque eu precisava disso, eu queria aquilo. Ok, você conseguiu? Consegui. Então, se dê por satisfeita. Você venceu. Né? Olha o lado bom. As pessoas elas não têm o costume de ficar olhar o lado bom das coisas. Quer dizer, poxa, eu consegui construir minha casa com o meu trabalho, consegui educar os meus filhos numa boa escola, eu consegui viajar. Não. O ser humano, por si só, ele não é satisfeito. Ele sempre tem a necessidade de reclamar, de não estar satisfeito com o que tem. E isso agora, essa prova que a gente está passando, o Covid que a gente está passando agora, nada mais é do que mostrar que a gente consegue viver com pouco. Que a gente consegue não precisar de tanta coisa para ser feliz. E as pessoas, assim, querem, sei lá, quando acabar isso, bombar, encher a cara, fazer o que quer da vida. Mas a gente está vendo que a gente precisa de pouco para ser feliz. A gente não precisa consumir tanto como a gente consumia antes, porque é tudo num piloto automático. E que veio essa reflexão para a gente agora, para a gente chegar e falar assim, ei, vamos lá, vamos devagar. Quando eu falo disso, eu falo com uma certa propriedade, porque são pessoas que passaram a vida inteira reclamando. Imagina você passar 30 anos do seu trabalho reclamando do seu marido, da sua chefe, do seu chefe, do trabalho que está ruim. Agora ninguém consegue ver a coisa boa.
né? Então, aí trazendo para a primeira aula, boa noite, Gabriel, seja bem-vindo, meu querido. Quando a gente traz para a primeira aula, o pessoal só vive no córtex. E no reptiliano, cadê o límbico? Poxa, eu fiz coisas boas, eu consegui realizar coisas que sem esse trabalho eu não conseguiria. Então, é muito mais fácil, é muito mais cômodo, na nossa zona de conforto, a gente ficar reclamando do que ficar vendo as coisas boas, né? Isso é fato. Isso é fato. Isso é fato. Quando eu escolhi a minha... só para falar uma coisa ali desses 2 meses em casa aqui, realmente o consumo, cara, caiu muito o meu consumo, principalmente combustível, né? E agora aumentou o mercado. Eu tô comendo demais. Tem que me reeducar. Vai comer, né? Tem que me reeducar. Mas olha só. As pessoas possuem maus hábitos. Maus hábitos. E um dos piores hábitos que tem é a crítica. As pessoas criticam, são muito críticas, elas põem defeito em tudo, elas criticam todos. E agora você imagina você conviver 2 meses dessa pandemia dentro de casa com uma pessoa crítica demais. Eu sou muito crítico, mas assim, eu me policio, porque eu sou muito organizadinho naquelas coisas ali. Então, às vezes, a minha filha fala, pai, deixa de ser chato. E aí eu volto e caio na real e falo, você tem razão, eu tô sendo chato. Tô sendo chato. E volta aquela história do nosso egoísmo lá, a gente que é controlador, quer controlar tudo. Né? E não é assim que funciona. Quando a gente vai tendo um pouco mais de experiência, a gente vai aprendendo a lidar com isso aí, controlar melhor tudo isso aí, né? E deixar de desagradar as pessoas. Quando eu escolhi ser professor, eu escolhi quando eu ainda era muito jovem, quando eu estava no colégio, e eu olhava para aqueles professores e eu dizia, nossa, eu quero ser igual a esse cara aí, eu quero ser igual a essa professora. E aquilo foi na minha cabeça. E eu nunca me esqueço, eu fui estudar numa cidade que fica a 160 quilômetros daqui de Maringá, na Universidade Paranaense. E eu nunca esqueço o dia que eu saí de casa, minha mãe me levou até a rodoviária para pegar o ônibus, e eu disse assim, hoje eu estou saindo de casa para ser um professor. Não era para ser um administrador, que foi o curso que eu fiz. Uhum. Não importava tanto a área, mas eu sabia que eu tinha uma coisa com isso. Então, eu tenho 19 anos de sala de aula, Jairo. 19 anos. E eu vou dizer para você que eu não seria feliz em outra profissão. Agora, eu escolhi isso por paixão. Então, eu nunca cheguei reclamando, aquela porcaria. A gente reclama às vezes de algum aluno que faz algum desaforo pra gente, algum diretor que faz um desaforo pra gente e tal, mas não é uma reclamação assídua, ela é pontual. É uma reclamação que você faz, inclusive, com a tua esposa. Eu não saio na rua falando. Olha o Santana. Carlos Santana tá aí? Carlos Santana. Grande abraço para Aracaju, Carlos Santana. Fala para a nossa audiência quem é o Carlos Santana, por favor. Carlos Santana é o nosso parceiro de grupo de estudos lá de Buenos Aires, do mestrado em marketing estratégico, que nós fizemos lá na Argentina. Grande abraço, seja bem-vindo, Carlão. Então, Jairo, a gente acaba extrapolando com essas ideias aí. Né? Uhum. Então, eu faz 20, eu quero, se Deus quiser me der muita saúde, eu quero lecionar até ficar velho, até que ficar ancião, até ficar idoso. Sim. É porque você faz o que você ama, né? Se você faz o que você ama, com certeza você não sente desprazer, você não sente má vontade, você levanta, vou lá preparar um material, e você sabe que não é a sala de aula que dá trabalho, é antes da sala de aula, né? Antes. E depois? O trabalho está lá, é em casa, é preparando a aula, é pesquisando, é tudo mais.
Chegar na sala de aula é mais fácil, né? A gente sabe disso. Então, não é essa coisa toda. Agora você imagina, eu tive vários amigos assim, aqueles amigos que tiveram condição de estudar, e a mamãe dizia, vai estudar, meu filho. E o cara fala, quer estudar? Não, não gosta aí não. Não estudou. Hoje ele tem um subemprego, ou às vezes nem tem um emprego, e ele vai chegar em casa muito puto mesmo, reclamando do emprego dele, que a vida dele não deu certo, porque ele errou lá atrás. Sim. Ele errou lá atrás. E ele não vai se sentir satisfeito, e ele não vai gostar e vai retribuir isso na sua família. Eu chego em casa hoje super realizado. Nossa, gente, eu dei uma aula top hoje. E pelo menos eu acho que foi, né? e eu me sinto bem com isso, cara. Eu fico em êxtase quando isso acontece. Agora, para aquela pessoa que não teve uma estruturação e está num emprego errado, numa coisa que não gosta, que está trabalhando para viver, né, ou vivendo para trabalhar, sei lá, não vai se sentir feliz mesmo, Jair. Não, vai criar vai, esse bloqueio. não vai. Eu agora eu dou aula para pós, né? Quando eu voltar. Porque não consigo dar EAD, então é só presencial. Mas eu percebo muito isso. Agora, falando um pouquinho aqui a respeito disso, né? Ou seja, a gente tem que fazer aquilo que a gente ama realmente. Muitas vezes nós somos condicionados pela nossa família, pelos nossos amigos, a entrarmos numa carreira que realmente depois a gente passa o resto da vida nela, né? E aí fala assim, por conta da minha segurança, tudo bem, ok. Teve um lado bom, mas também teve um lado ruim. Mas eu não fui feliz fazendo aquilo. Mas só que nunca é tarde para começar novamente, né? E as pessoas esquecem disso. Sim, esquecem. A minha mãe, quando se aposentou, ela dizia assim, minha mãe joga futebol, cara. Ela vai fazer 70 anos e joga futebol. É uma coisa mais linda do mundo. Enche o carro de mulher e vai jogar futebol. E ela dizia assim, eu tô com vontade de fazer uma faculdade de educação física, e a gente deu um apoio. Só que ela se ocupou tanto com o futebol dela que ela acabou largando a mão disso aí. Mas nunca é tarde. O maior exemplo tá aí, esse cara aí, ó. Parabéns, fico feliz de rever meus amigos. Santana Desejo muito. Esse cara foi para lá fazer mestrado com a gente, ele já tinha mais de 60 anos. Com 70, então ele é um exemplo. É um exemplo para nós. Deu um exemplo, aprendemos muito com ele, né? E ele não desistiu, ele queria fazer o curso, fez o curso com a gente, era do nosso grupo. Santana, você que é um sucesso, meu amigo, você é um exemplo para a gente, porque você sai de Aracaju, da sua zona de conforto, e lá para... Aposentado, e lá para Buenos Aires, tudo tranquilo, para ficar aguentando a gente, enchendo o teu saco. Não é? Pegar um frio danado, né? Sabe? E ficar lá estudando com a gente das 8 da manhã às 8 da noite, 12 horas por dia, com 1 hora de almoço e 15 minutos de intervalo de manhã e à tarde. No sábado ainda estudava das 8 até as 2 horas da tarde. Era um sufoco aquilo, e tudo em espanhol, em argentino, a gente não entendia, perguntava novamente, dava risada. E ele lá junto com a gente. Ou seja, ele não largou. Ele poderia muito bem ter feito o primeiro módulo e ter largado, mas não largou. Então, gente, uma coisa, nunca é tarde para começar. Se você tem um sonho, se você tem desejo, cara, vai atrás, não pare. Sabe por quê? Porque aí, me corrija se eu estiver errado, meu cientista, Alex Caparelli, isso traz tanto prazer para o nosso cérebro, é endorfina, é serotonina, são as enzimas da vida. Isso realmente nos faz muito bem. Isso mesmo, Jairo. Entrou mais uma seguidora aqui, Edilane Dantas dos Santos. Também está sempre aí dando ok aí nas aulas. Um abraço para você. Lá do interior de São Paulo. Jairo. Diga aí. A zona de conforto, eu vejo uma preocupação muito grande com as pessoas que ainda não adquiriram o conhecimento para poder fazer essa mudança, e é uma mudança de status realmente. Né? Você vai ver, depois que encerrar toda essa pandemia, se Deus quiser, em breve, quantas pessoas vão entrar numa zona de conforto que estavam fora dela.
Eu, por exemplo, Já mudou, né? estou Aumentou. muito confortável. Aumentou. Eu estou muito confortável em casa. Eu estava até falando para minha mulher, falei, será que será que eu vou conseguir sair de casa de novo para ir dar aula? Eu gostei desse negócio aqui. Porque a gente está retornando à zona de conforto. E uma coisa que eu vi na FEB, que eu li na FEB também, foi que isso tudo foi necessário para que a população do mundo tirasse o pé. A gente estava numa loucura, os seres humanos, de forma geral, estava passando por uma loucura e essa transição só vai ser possível se brecar a todos. E aí, né, as consequências um pouco desastrosas com os que morreram, outros que vão aprender com isso. Eu tenho certeza que vai ser uma grande quantidade de pessoas que vão evoluir com tudo isso que aconteceu. Eu estou me sentindo assim também, porque eu tenho passado por algumas provações aqui que não é fácil, não. De vez em quando dá vontade de sair para a rua. De vez em quando dá vontade de sair para a rua, mas eu não vou fazer isso, porque eu prometi a minha família, que isso vai passar e a gente vai passar juntos. Claro, tá certo? Claro. Mas essa zona de conforto vai ser uma outra barreira que nós mesmos criamos. Exatamente. Tá bom? Alexandre, eu vou aproveitar a oportunidade aqui agora. Como eu trabalho muito com perfil comportamental, e aí a gente falou sobre os 4 perfis, muito rapidamente, sobre dominante, influente, estável, analítico. Todos nós precisamos nos conhecer para que a gente possa se relacionar melhor, tá? Então, é uma pesquisa realmente ela é muito frutífera quando a gente fala de autoconhecimento, saber quem você é e quais são os seus pontos de melhoria. Eu disponibilizei na minha bio, tá? Vai estar lá um post e está na minha bio para quem tiver interesse em fazer essa pesquisa comportamental. Tem um link lá. É muito interessante, porque além de fazer essa pesquisa comportamental, eles terão, sabe o quê? Uma devolutiva de 1h30. Ou seja, a pessoa vai estar com o perfil dela e eu vou fazer essa devolutiva falando, olha, isso aqui é legal, o meio está te exigindo isso, o meio não está te exigindo aquilo. Então, por que você pode ser mais dominante do jeito que você está sendo ou menos? Ou seja, é um autoconhecimento bárbaro. Então, eu vou deixar isso na minha bio, os interessados que tiverem realmente querendo apostar no autoconhecimento, fiquem à vontade. Agora, dentro do autoconhecimento, qual que é o perfil do Alex Caparelli? Eu vou te responder isso aqui, mas eu quero deixar um gancho aqui que eu quero te fazer uma pergunta. Eu também quero aprender, velho. Vamos lá. É só você. Eu quero tirar uma dúvida aqui nesse material aqui. Como que é a pergunta? Qual que é o perfil do Caparelli? Qual que é o seu perfil? Qual que você acha que é o seu perfil? Entre os 4. Entre o dominante, influente, estável e analítico. Eu sou mais influente. Influente e tem mais um outro. E um pouco dominante. Eu sou ariano, né, cara? E pita brava, bicho. Eu tenho me policiado muito, me acalmado muito, fazendo autocontrole, mas eu sou muito dominante também, né? Eu gosto muito que as coisas estejam no meu controle, principalmente dentro da minha casa, né? Com os meus alunos. Então eu acabo trabalhando, por exemplo, na universidade eu trabalho muito mais porque eu não quero deixar ninguém na mão, eu quero entregar tudo mastigadinho, e às vezes não é assim, às vezes você tem que forçá-los a pesquisar, a estudar, e como eu me preocupo demais, aí eu vou para esse, além do influente, o dominante também, né? Eu faço estou do lado esquerdo do cérebro aí. Nós temos os 4 perfis dentro da gente, só que 2 eles se sobressaem. 3 perfis são perfis raros, só um perfil é o mais raro. Mas ok. Eu sou mais extrovertido. Oi?
Eu sou o mais extrovertido. Você é um influente, tá na cara, isso é fato. Agora, eu fico vendo se você é mais dominante ou se você é mais estável, porque você também busca muito ouvir as pessoas, você busca muito a Aprendi. consideração, você assim, não quer gerar muito... Você não é gerador de conflito, entendeu? Então, assim, a sua pegada é uma pegada mais leve. Então, assim, eu arrisco falar que você é um influente estável, com dominante depois. Mas qual a pergunta? Qual a dúvida que você tem aí? Perfeito, perfeito. Perfeito. Vou até analisar melhor depois isso aqui. Bom, veja bem. Esse quadro tem uma bola Isso. influente, estável, dominante e analítico. Uhum. Aí você passa um risco aqui, outro risco aqui. Isso. Existem pessoas que eu consigo pegar o centro, o escopo de tudo isso aí, dessa bola? Nós temos os 4, né? Claro. Mas eu Então, consigo equilibrar isso? Não, o equilíbrio é muito raro. Eu tenho que ter 25% de cada deles, né? Então, assim, 25% de cada deles é muito difícil. Um sempre vai sair 27%. E são pessoas que, quando tem muito próximo, são pessoas que sofrem muito, sabia? Porque você ter 4 perfis muito próximos ao mesmo tempo, cara, é muito complicado. Porque Vida bipolar. Você é dominante, aí você também é influente, você é analítico e você é estável. Então, o seu posicionamento de perfil fica mais difícil, mas, ao mesmo tempo, fica mais fácil em todas as situações. Eu prefiro, a minha leitura particularmente, eu prefiro, assim, 2 perfis, assim, sendo direto. Eu tenho 2 perfis, pá. Fica muito melhor. Entendeu? Mas, assim, a gente tem os 4. Mas quem tem, assim, 25, 24, 23 e 27, são pessoas que sofrem muito. São pessoas... Carlos Santana, um abraço aí, muito obrigado, viu, pela presença aí, tá? Valeu, meu querido, beijo no coração. Valeu, Carlos Santana. Valeu. Vai lá, tem de lá. Entendeu? Então, assim, o perfil comportamental ele é muito importante. A gente sempre vai ter os 4. Agora, se você perguntar assim, Jairo, eu sempre vou ser assim? Eu nasci e vou morrer assim, com síndrome de Gabriela? Não. Já vai, Elaine. Boa noite, minha linda. Espero que não. Na verdade, o perfil ele muda de acordo com as situações em que nós vivemos, em etapas que nós vivemos na nossa vida. Como, por exemplo, você passar numa faculdade e morar numa república. Você vai ter um perfil durante aquele período. Quando você vai se posicionar profissionalmente ou vai assumir um cargo de gestão, você vai ter que assumir uma outra posição. E aí, esses perfis eles vão se alinhando de acordo com o externo, o meio externo que você está inserido. Entendeu? Então, se a gente tirar uma fotografia hoje do seu, daqui a um ano ele vai estar totalmente diferente. Ou vai estar próximo, ou mudou pouca coisa. Porque se você não teve tantas mudanças na sua vida, a ideia é que ele continue igual como era antes. Agora, se você teve mudanças bruscas na sua vida, você foi morar em Londres, foi dar aula lá em Cambridge, entendeu? Junto com a sua família, levou a sua mãe, aí muda completamente o seu perfil. Ou seja, na verdade, o nosso perfil ele se adequa totalmente ao momento em que nós estamos inseridos e ao meio que nós estamos inseridos na nossa vida. Tá certo. Até por esse quadro aqui eu faço um paralelo, né, ao cérebro límbico e o córtex, porque assim, é como se eu pegasse essa bola aqui e rachasse no meio. Isso. Né? Então, do lado direito eu tenho o emocional, do lado esquerdo eu tenho o racional, desde que não seja canhoto, né? Para não trocar os negócios. E assim, o lado extrovertido da coisa, pelo que eu vejo no quadro, que o influente e o dominante, ele está do lado esquerdo, né? Enquanto o estável e o analítico, ele está do lado
mais racional, é o lado mais O analista ele está do lado direito, né? é o cérebro, o córtex, Isso. enquanto o outro é emocional. Tá Sim, certo? sim. Depende também, né? A pessoa, se for canhota, se for destra, troca isso aí, vira. Você está fazendo a analogia dentro do. Você dividindo o cérebro, mas aí, como ele está dividido por essa. Está representado por essa bola, ele não Uhum. tem muito a ver com essa questão do esquerdo e do direito do cérebro. Mas ele é Tá bem certo. interessante. Mas assim, ele não tem nenhuma correlação aos nossos hemisférios. Nem Uhum. direito, nem esquerdo. Agora, olha só, tem 1 minuto e 20 para a gente acabar a nossa live. Vamos até o final um Então pouco. vamos fazer as considerações finais. Vamos lá. Vamos lá. Comece com você, meu Ó, querido. muito obrigado, grato, Nemastê, você ter me convidado para essa live. Eu vou usar as duas lives, a de 1 hora antes e a de 1 hora depois, e vou colocar nas minhas aulas de graduação para os meus alunos poderem acompanhar. Claro, se você me permite, eu vou colocar a minha vinheta inicial e a final lá. Depois eu mando o link para você poder ver também. Tá? Agradeço muito aí a oportunidade e vamos marcar outro bate-papo aí mais para frente para a gente poder continuar. Vamos sim, vamos sim. Olha, pode ficar à vontade, você é meu irmão. A gente tem um carinho enorme por você, um amor enorme por você, pela sua família. Estou devendo uma visita aí a Maringá, né? Mas nunca é tarde. Para mim foi um prazer, a gente soube trabalhar uma sinergia bacana com assuntos distintos, mas ao mesmo tempo tão próximos, né? E isso para a gente realmente é muito interessante. Um beijo no coração para vocês e até a próxima, galera. E aí, gostaram? Bacana, né? Muito bom, muito bom. Vou passar as atividades da semana agora para que vocês possam pontuar, ter presenças, tá certo? E é uma discussãozinha assim bem bacana que eu quero que vocês façam, traçar um perfil DISC de vocês. Vamos ver as atividades? Desenvolva uma discussão sobre os perfis comportamentais aliados ao neuromarketing. Né? A parte 2 da importância do conhecimento do perfil comportamental no mercado de trabalho. O que vocês vão fazer dessa vez? Prestem bem atenção. Que tipos de comportamentos eles mais compreendem? Estou pegando desse material aí do Jairo Andrade, a IM Consultoria. Quatro questões que são abordadas nos tipos de comportamentos que são compreendidos. Tá? Então elas estão aí. Autoconfiança, rapidez, dinamismo e foco nos objetivos e resultados. Extroversão, descontração, bom humor e construção de relacionamentos. Calma, paciência, gentileza, conciliação e atenção às necessidades alheias. E atenção aos detalhes, descrição, prudência e pensamento lógico. Agora está o X da questão. O que vocês vão fazer? Vocês vão desenvolver uma discussão a respeito do método DISC, que são os dominantes, influentes, estáveis e analíticos. Esse material está todo na apostila enviada pelo professor Jairo Andrade, que eu estou compartilhando com vocês. Ok? Então vocês vão explanar a respeito desse método e fazer uma autoavaliação. E aí eu lembro vocês que nesse método existem 4 quesitos aí, tá? O dominante, o influente, o estável e o analítico. Só que a gente se enquadra em apenas 2. Então eu quero que você faça uma análise, escreva a respeito dos 4 e depois faça uma análise, uma autoanálise, dizendo, olha, eu sou, né, dominante e analítico, ou eu sou estável e influente, tá bom? Que aí eu quero na correção verificar como que vocês estão nisso aí. Eu, por exemplo, eu me enquadro como influente e estável. E você se enquadra como? Beleza, meus amigos? Então é assim. Terminamos então essa segunda parte do nosso material, da nossa aula live. Quero agradecer muito ao meu amigo
Jairo Andrade é um Master Coach da IM Consultoria. Agradecer também por ele ter permitido que a gente pudesse usar o seu material, a sua apostila na nossa aula. Então esse material está compartilhado com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Isso aí vai ajudar muito na matéria profissional de vocês, tá ok? E espero que tenha sido bastante divertido. Tenha uma ótima semana, bons estudos e até a próxima.